Olá, amigos! Estamos começando o primeiro podcast Pod Pet, de Dogs Influencers, né? Aqui nós somos as tutoras de Max e Bob. Eu sou Virgínia, essa é a Karina e essa é a Patrícia. Patrícia é psicanalista que vai acalhar no nosso tema de hoje, certo? Estamos no mês de Janeiro Branco, um mês de conscientização sobre a saúde mental, né? Então fica a dica, vamos adotar esse mês porque é um mês que todo mundo precisa, a gente precisa de terapia, tanto nós humanos quanto os pets também precisam desse acolhimento, desse cuidado, certo? E eu agora vou deixar elas falarem um pouquinho, se apresentarem um pouquinho melhor. Patrícia, eu me chamo Virgínia Patrícia, né? Como a Virgínia já falou, sou psicanalista, psicoterapeuta de humanos, mas estudiosa e curiosa, né? A partir dos nossos pets, também na vida animal, na questão do comportamento, da mente, como é que eles interagem com a gente e a gente com eles. Então, eu estudo bastante pelo tema, né? E sempre que posso, a gente está aqui contribuindo, sempre que posso, estou aqui aprendendo e compartilhando o que a gente sabe. Eu sou Karina, tenho a formação em Direito e também já atuei muito na área de Direito Animalista, né, que a gente chama. Já fiz curso de Direito Animalista, já trabalhei muito para ONGs e atualmente, na verdade, o foco da gente tem sido essa divulgação de cuidados com os nossos pets. Seja na área mental, né, como também todo tipo de cuidado, de higiene, estética. Ultimamente nós temos nos preocupado com essas informações que nós transmitimos para vocês. Até mesmo por experiência própria, né? Sim. E antes de começar, eu queria agradecer, né, aos nossos colaboradores, ao Pet Mimo Festa. Eu vou deixar o Instagram aparecendo na tela para vocês, que nos apoiou nesse evento. Esse primeiro evento, né? Vamos ter outros logo em breve. Fiquem ligados nas suas redes sociais, que eu vou deixar aparecendo também, tá certo? E para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, né? Do que é saúde mental, do que é bem-estar. Sim, eu gosto muito de usar. Então, assim, a gente pode começar usando um conceito que eu gosto muito de usar, né? Da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, né, que define saúde mental como um estado de bem-estar, né, no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades para recuperar-se de uma estresse rotineira, né, para produzir e contribuir com a sociedade. Então, se a pessoa está em sua plena saúde mental, ela está apta para está interagindo, vamos dizer assim, com a sociedade, né, com os seus iguais, né, e o pet também é a mesma coisa, né, interagindo entre eles e apto a viver num convívio, né, ou de pets ou de humanos, porque no caso, né, existe essa interação também, né. Então, quando a pessoa não está em suas habilidades normais, quando ela não consegue ressignificar, vamos dizer assim, essa estresse rotineira, todo dia, né, já é um estresse, é o trânsito, é o sol, é a chuva, tudo, né, estressa, porque, aí eu abro um parênteses, porque somos seres ansiosos por natureza, né, e aí eu fecho de novo o parênteses e continuo falando isso, né, que quando a gente não consegue digerir esse estresse, essa rotineira, quando a gente não consegue interagir, contribuir com a sociedade, com a comunidade, aí nós estamos doentes na nossa mente, né? Então, olha só, saúde mental e doença mental, a gente já consegue falar por aí, né? Quando nós não conseguimos interagir, quando não conseguimos contribuir com a sociedade, e a gente observa muito nas doenças mentais, é isso mesmo. Uma característica forte que você observa em várias é o quê? O isolamento. E isso demonstra que a nossa mente, nós, com a gente mesmo, não está bem, né? Então, isso é uma definição que eu gosto muito de usar da OMS e que, de um jeito, fala de saúde mental, mas também pode, né? E isolamento, né, Patrícia? A gente pega aquele gancho de que, na verdade, nós domesticamos os animais.
Os animais, eles eram livres, né? Na verdade, muitos são, e eles devem ser livres. Não, nós domesticamos, nós trouxemos ele para o nosso ambiente, para o nosso habitat. Então, no momento que a gente traz eles para o nosso habitat, eles acabam pegando essas características nossas, né? Algumas coisas que nós temos. E talvez essa questão do comportamental, que muitos deles vêm desenvolvendo, é nosso. Então, assim, você falou assim, porque eu peguei a palavra isolamento. Porque o animal, quando ele não está bem na nativa dele, ele se isola. Ou para se recuperar, ou porque eles não estão bem, né? Eu vou para não prejudicar os outros, né? Até mesmo para morrer. Exatamente, Para para morrer. do leão. Isso, eu ia falar isso. E a gente, né, tem isso. A gente se isola, na verdade, assim, o humano se isola para dizer assim, eu não quero ajuda, eu quero ficar... Quer dizer, na verdade é o contrário. Ele isola para o bem da sociedade. Já o humano não é para o bem da sociedade. Ele está buscando uma coisa mais introspectiva, não seria isso, não? Não, você está certo. Pro bem da humanidade. Mas também ele acha que isso é pro bem da humanidade. Quando ele se isola, é pro bem dele, que ele está se protegendo, mas também é pro bem da humanidade. Mas ele pensa assim nesse bem, assim, eu estou falando isso para privar as pessoas do meu mal-estar. Esse isolamento justamente é para proteger a si mesmo e para proteger os outros. Olha, eu não estou bem, eu não estou feliz, eu não estou alegre. Por exemplo, da depressão. Não estou alegre, eu não estou bem comigo mesmo, eu estou cheio de problemas, eu vou sair daqui do grupo, eu não quero ficar aqui no meio de vocês, vocês estão tudo felizes, tudo alegre, eu não quero ficar aqui, então eu vou me isolar. Estou me protegendo, estou protegendo vocês também, né? Você falou eu falei, né, sobre o mês de janeiro, né? Não sei se vocês perceberam, mas com o passar da pandemia pra cá, esse mês foi muito mais enfatizado. Antigamente a gente não comemorava, né? Não fazia ações a respeito desse mês, né? Quem trabalha na área de saúde sabe que a gente não fazia, não tinha essa ênfase. E da pandemia pra cá, devido aos casos de doenças mentais, inclusive em cachorros, em pets, né? De forma geral, a gente começou a enfatizar mais sobre esse tema, que é muito importante, né? A OMS diz que o mundo em si está doente, né? Por causa dos transtornos, né, da mente, por causa das doenças, vamos dizer, da mente. E aqui mais encabeça os países, claro, pior que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, mas as doenças que mais encabeça essa estatística lá do OMS, tá lá em primeiro lugar ansiedade, depressão, e aí vai indo, né, outras e outras doenças da mente, esquizofrenia, tal. Tem todas, né, inclusive quem utiliza de substâncias Químicas? Bebidas, drogas, todas essas também tem, agora eu esqueci o nome, substâncias, depois eu vou lembrar. Mas o importante é dizer que o que tá lá, né? Ansiedade, depressão, estão encabeçando, e não só o Brasil está em primeiro lugar, mas em todo o mundo. Por quê? Porque o nosso ritmo de vida, após o advento da internet, da globalização, tem crescido e as informações são muito imediatas. Então, estamos aqui falando, daqui a pouco já vamos lançar, daqui a pouco vai fazer outro, e é tudo muito rápido. Então, essa aceleração que ocasionou, né, o ritmo de vida da gente também tem trazido um adoecimento. A gente não para mais. No tempo que eu tenho de descanso, eu já estou mexendo na internet, eu já estou fazendo isso, eu já estou fazendo aquilo. Tem várias atividades ao mesmo tempo, que isso tem atingido a nossa mente. Antigamente, sempre se ouviu falar na esquizofrenia e tantas outras doenças da mente, que hoje em dia estão se tornando comum em se falar. Todo mundo já se autodiagnostica, eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, nem passou por um profissional, mas já diz que está com ansiedade, está com depressão, né? E até a gente já ouve dizer que da esquizofrenia por ser adquirida. Então, quer dizer, que antes a gente só falava na genética, né? Então, quer dizer, observa que hoje a aceleração tem sido tão rápida, as doenças só vêm a crescer. E o que a Karina está colocando? Como a gente vive em um ambiente, aí temos os nossos pets aqui, né? Temos os nossos pets, eles estão o tempo todo com a gente. Isso vai, o nosso comportamento vai passando para eles, né? Hoje a gente tem um número muito grande de animais ansiosos, animais até com depressão, né?
E isso a gente fala de cadeira porque que vamos trazer aqui hoje, estamos trazendo hoje aqui é a experiência própria. Mas quantos e tantos outros, né, que usam medicamentos, né, os florais, as aromaterapias, para quê? Para controlar Até a acupuntura, né? acupuntura, Hoje em dia nós temos sim. Os banhozinhos que hoje, antigamente não tinha isso, vocês, a gente que até que já teve pet shop e que acompanha eles, olha, eles têm 16 anos. A gente já tinha visto falar sobre aquele banho de luzes, como é? De cromoterapia, né? E aí cada hora eles vão acrescentando, porque é a maneira de a gente esses tipos de trabalhos, esses serviços que são oferecidos para cuidar da saúde mental do animal, né? Hoje em dia é muita informação e infelizmente a gente está sendo atingida, né? Porque nós não sabemos digerir essas informações com mais parcimônia, mais tranquilidade e temos passado para os nossos pets em casa também. Eu também queria falar um pouquinho sobre a doença, sobre as doenças que acometem nossos pets, né? Por exemplo, o Max tem síndrome da ansiedade, foi diagnosticado, né? Desde pequeno, a gente vai contar a história dele. Mas ele tem síndrome da ansiedade e síndrome da separação. E Bob teve depressão, né? A Bob agora já está curado, mas teve depressão, né? E agora a gente poderia falar um pouquinho sobre, né? Como a gente tratou, né? Como é que foi esse período, né? A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a depressão de Bob, né, no início, e depois a gente vai falar sobre a síndrome da separação e da ansiedade de Max, né. Bob, ele sofreu um atropelamento, ele tinha meses, né, não tinha nem um ano, ele tinha meses. Foi no meu aniversário de 15 anos, na festa de aniversário, estava todo mundo arrumando, por um momento a gente deixou ele no chão, ele correu atrás de Patrícia, e aí ele foi atropelado por uma pessoa aqui do condomínio, né? Enfim, ele se recuperou, não estava em alta velocidade, enfim, acontece, são coisas da vida que acontecem, infelizmente, né? Mas graças a Deus o Bob se recuperou, só que nesse meio tempo de recuperação de cirurgias, enfim, ele ficou com depressão, né? Claro, gente, é uma cirurgia difícil, uma pessoa que era bem, né, de saúde, andava normal. Era um filhote, era muito ativo. Era ativo, era um filhote, ficou sem poder andar direito, mancando, daqui que se recuperasse já é um tempo, né? Por mais que ele tenha se recuperado hoje em dia, ele corre, ele pula, ele faz e acontece. Mas daqui que ele se recuperasse, né, ele sofreu esse período de depressão, né? E naquele momento a gente, Patrícia o diagnosticou, né? A gente levou também para o veterinário, que também diagnosticou com depressão, e o tratamento dele naquele momento não foi medicamentoso, foi um tratamento de observação, um tratamento de muito carinho, de muito cuidado, né? Porque ele reagisse, né? Através de brincadeira. Exato, que ele se acostumasse com aquela nova situação, a nova realidade dele, né? E sobre Max, né? Você quer contar um pouquinho, Karina, sobre Max? Você que acompanhou ele não teve nenhum, na verdade, assim, não tão chocante ou tão, né, impactante, na verdade, como Bob, né? Mas Max veio pra gente com 20 dias de nascido. Ele, desde quando ele esteve com a gente, desde o momento que ele esteve com a gente, ele já tinha, né, desenvolvia essa questão de muito choro, era no início muito choro, passava o tempo todo chorando. Era realmente uma angústia, era parecendo que era uma angústia, era um choro que não terminava. E depois, quando ele foi crescendo mais, aí já ficava mais se acostumando com a gente, aí era questão mais de medo de ir pra rua, né? Ou quando ele saía, então era isso, sempre dele era coisa mais angustiante, tudo era muito angustiante pra ele. Não tinha nada específico, porque desde quando ele chegou na nossa vida, a gente saía com ele pra rua. Isso. E antes ele não chorava, né? Quando o bebezinho não chorava tanto pra rua.
Mas depois que ele começou a crescer, A gente leva ele pra, depois das vacinas, que ele dá todo completo, a gente já começava a fazer os passeios com ele. Não sei se vocês lembram, mas ele não conseguia dormir das primeiras noites. Ele dormia agarrado em Bob. O Bob do Bob virou o pai dele, né, Bob? Isso. E também eu achei interessante que quando a gente foi puxar um pouquinho de histórico, eu sabia que era a mãe dele, porque querendo ou não foi uma doação, mas a gente tinha... Conhecimento não, a gente não conhecia os donos em si, mas sabia, né? Porque foi de um dono, não foi venda, não foi nada. Um amigo de nosso pai, do nosso pai, né? Não tinha interesse de ficar com tantos filhotes, então foi presenteando algumas pessoas. E uma delas foi a gente. Quando a gente depois descobriu um histórico um pouco dos pais dele, a mãe, né? Eu acho que a mãe que era também ansiosa. Aí quer dizer, você observa a ansiedade, a síndrome de separação vinha da mãe, porque a mãe também fazia as mesmas coisas que ele fazia. Quer dizer, e ele adquiriu isso também dela, né? Que é interessante. O pai era, a mãe era, e a irmã morreu de depressão. Lembra que a irmã morreu de depressão? Foi fazendo aqui pra gente lembrar disso mesmo, exatamente, né? Quer dizer, e assim, aí naquela época, Max nasceu em 2009, então naquela época a gente tinha muito poucas informações. Existia, gente, sim, já a questão de terapia comportamental para animais, mas aqui mesmo onde nós moramos, inclusive, não tínhamos nem tantos veterinários que falavam sobre isso com a gente. E assim, então a primeira coisa que as pessoas falavam com a gente era adestrar. Adestra animal, adestra, precisa ser adestrado. E era uma coisa tão rígida, e como se um animal... ninguém tratava com um comportamento assim, psicológico, não. Seria assim, é falta de educação esse animal. Esse animal não tem limite. Era assim, e era bem coisas que as pessoas chegavam até a falar. A gente chegava a brigar com as pessoas, na época eu mesmo, porque eu que vivia a pele com ele assim pra baixo, eu brigava com as pessoas, porque eu sabia que não era essa questão, porque era uma questão de apego, era uma questão mais emocional, né, e que a gente via com o animal. E aí, inclusive, para vocês terem ciência, isso eu não estou dizendo que é para todos, gente, o que eu estou falando aqui, a gente está falando que é a nossa vivência da Max Bob, não é que isso é para todos os animais, mas a minha vivência, a minha questão de experiência com o adestrador não foi uma das melhores. Nós chegamos sim, inclusive ele bem sabe, se ele conhece a gente chegou a dar, oportunizou o adestrador a tentar adestrar o meu animal. E saiu um tiro pela culpada, deixou o meu animal muito mais nervoso, estressado. Entendeu? Então não foi isso, as pessoas palpitavam demais. A gente não tinha muitas orientações, mas o bom foi que a gente, graças a Deus, caiu nas graças de um zoopsiquiatra. E aí, foi quando o nosso animal começou a gente começou a entender o perfil, o que estava se passando com o Max. Até então, muito claro que outras pessoas faziam assim, a chacotinha, isso não é possível que cachorro tem isso. Mas deu certo, inclusive foi com medicamento, não foi só, foi medicamentosa também. Tanto medicamentos químicos, digamos assim, quanto também medicamentos fitoterápicos, né? Que ajudou muito nessa questão. E também eu queria dizer também que, além das pessoas, né, chacotarem, né, acharem que é impossível, né, a gente também... Não, de início eu acho que a gente também não assimilou. Eu acho. De início a gente não assimilou. Eu vejo um pouquinho daquela questão. Eu até falava muitas coisas, olha, isso tem característica disso, mas ninguém nunca acreditava que assim, ó, eu tratava de seres humanos. Sim. Era uma loucura eu ficar hipotetizando as coisas no animal. Humanizando o animal. Então, isso que continua da gente aqui, gente, porque eu sempre achei que por isso que quando decidimos na época pelo adestrador, eu era sempre contra, e na verdade ele só fez uma sessão, porque eu disse, não vou botar aqui. E por quê? Porque eu sempre vi meu animal como comportamento. Eu falei assim, na época, eu não vou dar o nome aqui da pessoa, mas na época eu já assisti um canal de lá de fora e eu falei assim, é isso que meu animal precisava, né? Eu falava aqui em casa, não, Max não tem isso, Max tem... Então eu sempre achava que a questão de Max não era uma questão de adestrar, essa coisa, era uma questão comportamental. Ele tinha algo que a gente precisava estudar e precisava, né, alguém precisava nos ajudar para isso. A gente não tinha um conhecimento específico. Isso, existe sim, é uma doença
que pode ser também um animal, o animal pode ser acometido, e tem especialista para isso, a gente não sabia. Claro, cada um deduzia. Eu deduzia porque eu trabalhava com o ser humano e via características. Ela via porque realmente não tinha como não ter Porque ele dava ver as conhecimento características. todo. Então, como a gente estava presente, ela muito mais do que a gente, do que no caso eu, e dava para poder acompanhar e ver que tinha alguma coisa de anormal no comportamento dele, né? Tanto que ele nem sabia o nome dele. Ele não atendia, ele não atendia. Quando a gente falava, ele não atendia. Parecia que era ele estava falando com qualquer pessoa, menos com Ele também não brincava. Não. Ele também não sabia brincar, né? Como todo filhote brinca. Ele Não ficava com outros animais. Não se reconhecia como como animal. Era, né? Exatamente. Era Ele diferente. dificuldades. E aí, claro, Acho que na cabeça dele ele era um ser humano de pelo. No início não, por isso que talvez esse choro dele, que no início ele não tava atendendo aquele. Eu saí de um canto, fui pro outro, tava muito confuso, porque ele chorava e queria a presença do outro animal com ele, isso, né? talvez é isso, essa essa separação muito cedo Isso. da mãe. E é um do talvez, a filhote. gente já nem tá fechando aqui, né? Porque a gente não sabe, Mas mas isso tá só. é até bom pra gente pensar para os nossos filhotes quando forem procriar, e que a gente não faça essa separação muito abrupta. A gente já falou no início que é histórico, e é histórico, mãe, irmão, pai, não sei o quê, né? Mas também a gente não pode descartar essa separação, que também eu acho muito, é como se fosse uma, como é, gente? Parece um sequestro. Como é que... Cortar um cordão umbilical, cortar um umbilical. É uma castração, mas eu queria falar em um termo popular mesmo, sabe, que... É um corte abrupto, é um negócio de uma hora para realmente. outra, E sabe? na verdade a gente pega os Existe. animais da mãe deles, dos pais deles e leva embora, entendeu? E existem fases, como antigamente, pelo menos eu já vi outros animais. Mas A minha não avó estamos dizendo que mesmo. não existe amor. Existe amor. Existe. Nós nos tornamos mães e Sim, pais. Mas é a gente está falando do né? processo natural. E o processo natural é ele estar com a mãe, a genitora, né, que é a cadela, vamos dizer logo assim para a gente entender o que a gente está falando, até o desmame. Antigamente acontecia isso, não, eu só posso dar depois. Agora virou tanto comércio, ou querer se livrar logo porque tem muitos aqui, ou muito problema, ou sei lá o que, não importa isso aqui, mas que, sabe, antes do tempo, como antigamente se fazia, já se entrega, né? Então, só para a gente ter mais um pouquinho de atenção, né? Nós, quando temos os nossos animais e que eles procriam, e tem esses cuidados, né? Para poder não fazer com que surjam outros animais doentes. E a gente não está falando só, doentes na mente, doentes do comportamento, doentes, acaba se tornando doentes. Outros não, ok, é mais forte e resiste, passa por tudo isso. E outros não, outros sofrem, e sofrem a vida toda, né? Sim, com certeza. Porque são animais, nós seres humanos vamos para terapia, vamos ressignificar os nossos traumas, os nossos problemas, mas o animal, a gente só trabalha com comportamento. Eles não irracionais, não são racionais, então eles não vão trabalhar com aquelas informações. Mas eu fui botando melhor lá, olha, até me tornei um dog influencer, eu viajo, isso e aquilo. Não vão entender isso, vão continuar com aquele processo lá, que você falou, e eu não quero ficar longe dos meus tutores, Porque, eu não quero. a gente percebe que o comportamento do animal, ele não vai, eu tô falando assim, o que está realmente arraigado no animal não vai mudar. Por exemplo, eles são para viver em matilha. Então, quando ele sai daquela matilha, ele precisa se identificar com uma nova matilha, né? Com um bando dele, entendeu? Por exemplo, muitos animais ainda fazem o processo de cavar. Meu animal cava, nossos animais aqui, nossos pets cavam o colchão, né? Então, se fosse assim, mas ele é um animal que sempre nunca viveu na rua, morou em apartamento. E daí, você vê que tem determinados comportamentos deles que não vai mudar. Então, os nossos animais, eles mesmo que domesticados, têm os comportamentos de animais, que deles. Então, é intrínseco à raça, vamos dizer assim. Aí você tocou num ponto de humanização. Tudo isso é questão da humanização. Nós temos humanizado muito os nossos animais e temos que ter cuidado disso, porque eles têm uma Aí essência. eu faço uma distinção.
É assim, talvez eu esteja até errado, mas eu faço uma distinção entre a humanização e a domesticação e domesticar o animal. Porque humanizar é eu realmente tratá-lo como humano. Por exemplo, eu hoje tenho um filho de 2 anos. Então eu não faço com o meu filho de 2 anos, tipo, eu não boto meu cachorro sentado e dou colher na boca do meu cachorro. Mas eu boto meu filho sentado e dou colher. O meu cachorro come no comedouro, entendeu? Então eu faço diferente. Agora, eu domestico o meu animal quando eu trago ele pra dentro de casa, quando eu boto ele em cima da minha cama, quando eu dou pra ele roupa, quando eu boto um sapatinho, no meu caso, eu não boto mais sapatinho pro meu cachorro, mas eu já botei. Eu já causei esse dano. Eu causei esse dano. Então, assim, eu diferencio a questão do humanizar e domesticar, porque eu vejo que tem Mas pontos você distinguiu bem certinho. Tem a questão da humanização e da domesticação. E o certo e o correto é a gente domesticar. Mas quantas... Não seria nem certo domesticar, mas a gente já domestica. Já domestica. É o certo e errado, né? Isso. Mas, então vamos dizer que é o normal. Não é certo, mas é normal. Mas olha aí na internet, abre aí agora no TikTok pra ver se você não vai ver um cachorro com bico, um cachorro comendo na boca com colher. Você vai ver. Então, claro, muitas pessoas confundem isso. Por exemplo, os veterinários podem dizer isso. Colocar um animal em pé, como a gente carrega a criança, prejudica o abandono do animal. Mas eu já vi pessoas carregando assim. Mas, gente, isso que você não é pra criança, ou é pro animal. Pois é, você carrega assim um bebê humano. Mas um pet, os nossos pets, eu amo meu pet. Mas eu sei que ele é um mas pet. aí eu também eu vejo como um outro ponto disso tudo que vocês estão falando. Acho que as pessoas se sentem tão sozinhas que precisam preencher esse vazio com os peixes. Criando como... Eu crio como filho, eu chamo ele de filho, eu chamo esse de filho, eles são meus filhos. Mas se você eu chamar tenho uma coisa, a consciência de que eles o não são amor, humanos. é uma coisa. Mas é o que você está falando, é nosso. Por isso que é humanização, ou seja, nós somos tão carentes, nós somos tão necessitados de tantas coisas hoje, que nós temos nos apropriado do que não é nosso, ou adquirido outros hábitos, ou sei lá, outro tipo de rotina, ou incorporado outro tipo de rotinas e hábitos na nossa vida, porque nós é que estamos os problemas, não são os animais, não, somos nós os problemas. Tanto é que os animais servem para terapias. Então, os animais estão sendo usados para terapia justamente porque nós somos os problemáticos. Observe um animal, e é fato, e você for ler histórias e acompanhar casos, você vai ver isso, que vive em um ambiente doente, ele é agressivo. E a doença que eu tô falando, vamos falar qual é a doença. É a tóxica, pessoas tóxicas. Ele fica agressivo. Um ambiente de agressão, de discussão, né? Ele fica agressivo. O animal que vive num ambiente em que o seu tutor é depressivo, o animal tem a tendência a ser depressiva. Tem a tendência, não necessariamente isso, mas tem a tendência a ser depressiva, né? Então, é o que a gente falou desde o início. Sabe, essa troca, a gente acaba passando os nossos comportamentos deles, adquirindo os nossos comportamentos. Por quê? Porque tiramos ele do habitat deles. E assim, vamos também pensar nessa questão. Quando você faz isso, quando a gente, né, a Virginia falou, porque nós somos alguns são muito solitários, então precisam daquela companhia de um pet que é a melhor companhia, é uma companhia maravilhosa, né? Mas lembramos que os humanos também são companhia maravilhosa. Gente, nós temos que viver na nossa comunidade, temos que ter relações humanas e relações com os animais. Aliás, Deus, quando criou Adão e Eva, ele botou tudo em harmonia. Era um homem, uma mulher e os animais, era uma harmonia. Então, assim, pensando nisso, a Virginia falou, eu tô tão sozinha, não, Virginia, mas alguém, o Azinho, tá tão sozinho, aí pega o pet e coloca o pet com suas características, seu perfil. Mas muitas vezes você tá trazendo o problema para o teu pet, né? Por exemplo, esse que é da coluna, eu quero carregar ele assim, e a coluna do seu pet pode se prejudicar por causa disso. Eu quero que meu pet, por exemplo, fique comendo na colher. E aí ele vai desenvolver alguma coisa quando tá comendo na colher? Ele desenvolve. O que vai determinar me dizer? Tem algum problema? A Virginia pode até falar um pouco, né? Não, assim, porque na numa fala China, isso,
eu não sei quanto ao veterinário, né? Isso. Porque a anatomia é muito diferente. Isso. Mas um ser humano que não se alimenta, não usa os dentes, não usa a língua, vai ficar tudo atrofiado. Você não fala direito, você não pode mastigar, não pode comer. Isso. Então, assim, é complicado, né? Exato. Então, gente, aí é só a gente fazer essa troca. Será que isso que eu tô fazendo eu tô fazendo bem pra mim, mas também é bom pra ele, né? Será que ele se desenvolve? Ah, é um animal que esse daqui eu falei a vocês, esse é o meu ponto de vista, e cada um tem o seu. Que usa um sapatinho. Eu usei, eu sei que é bonito, né? E Bob foi Bob mesmo. E eu dou direitinho, gente. No início ele caía, mas eu dou direitinho. Mas bem no início. Agora, hoje em dia, depois que algumas pessoas me conscientizaram, mas isso é meu ponto de vista. Tem gente que usa e eu não tô criticando, não. Só quero dizer que eu pensei assim, não, realmente o animal ele tem que ter um contato com o chão para ele ir desgastando a unha dele, até porque meu animal é mais de apartamento e tal. Então, assim, será que se eu ficar botando esse negócio, será que eu tô aprendendo até quando ele? Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Eu acho que tudo é questão de aprendizado. A gente só aprende quando a gente erra, né? Bob, ele foi comprado, não foi? Comprado. Todo mundo pode ter que garantir. Ele foi em um pet shop, pagamos caro e tal. E ainda disse que era pedigree, aquelas coisas todas, né? E se a gente soubesse, ainda bem que a gente fez o bem pra ele, pra tirar ele de dentro de um pet shop. Mas se a gente soubesse que a gente estava alimentando o comércio naquela época, há 16 anos atrás, a gente não tinha feito isso. Então a gente aprende. Hoje em dia nosso pensamento mudou completamente. Isso, Maxi já foi o quê? Um presente. Ó, eu não posso ficar com ele, você quer? Quero. É diferente. E se fôssemos pegar outros, ia ser nesse processo. Então a gente aprende errando. Eu não tenho nenhum problema de dizer que eu comprei, né? Eu não tenho nenhum problema de dizer que botei sapatinho. E tudo isso, eu concordo com a Karina, a ideia do sapatinho. E eu já comungo com sua ideia, porque realmente eu aprendi errando. Eu nunca tive um animal que domestiquei, né, a esse ponto. Claro, tive outros de porte grande, por causa, né, a gente é mais antiga, para proteção de casa, que não tinha esses mesmos. Então, depois, olha, a visão vai mudando. Então, a gente não tem que ter problema de dizer, mudei de ideia, não posso mais pensar assim. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprendendo, a gente vai se conscientizar. Não tem como, né? Você deu vários exemplos e eu lembrei do exemplo. Você deu um exemplo, agora esqueci. Fugiu agora. Mas vai ficar sozinha? Você ficar sozinha. E agora eu esqueci. Um exemplo também ia ser ótimo para aplicar aqui. Mas se eu lembrar, eu vou falar. Enquanto você tá lembrando, eu queria falar uma coisa sobre ficar sozinha. Eu tava, quando o Karina tava falando, eu tava pensando também que além do ficar sozinho, você também transmite essa solidão para o seu animal. Ou seja, já deixa o animal doente daí. Aí o animal fica agressivo, morde os outros na rua, grita aos outros cachorros, entendeu? Talvez ele não tenha uma síndrome da ansiedade da separação, mas ficou muito tempo isolado com a pessoa, que já queria ficar isolada e trouxe o animal para esse mundo, né, pro mundinho dela. E aí deixou o animal doente. Lembrei do exemplo. A gente que tinha em pet shop, a gente ouviu muito isso. Eu cuido como fosse meu filho, como fosse meu bebê. Karina deu um exemplo mais ou menos desse, né? Meu filho, aí ela distinguiu, né? Não, eu tenho filho, eu sei que é assim, bebê é assim. Beleza, ótimo, pet é assim. Mas quantas vezes a gente viu experiência de cuidar como filho, né? Dava de tudo, lacinho, não sei o que, dormir na cama, chegou os filhos. Tchau, pet. E outras coisas, vai falar o traumático, vai falar o tchau, de você agora vai dormir no chão, você agora vai comer na sua cumbuquinha, não sei o que. Isso era o mínimo, isso seria até ótimo. Mas quantas vezes você quer isso, porque eu tenho filho, tenho muito trabalho, Você fica, você divulga aqui no pet pra mim, você faz uma feira pra mim. Ou aquele que não entrega, mas não tem o mesmo cuidado que tinha antigamente. Aí as vacinas deixam a desejar, curso do veterinário deixa a desejar. E o animal, quando aparece lá, parece um leão já da juba. E aí isso é mostrar, não só no pet, gente. Não vamos longe. A gente tá falando também. Quantas pessoas não chegam no nosso perfil pedindo pra gente divulgar porque não quer mais um animal? Tá. Ou porque eu vou viajar. Ou porque eu me casei, meu marido não quer. Gente, animal não é descartável. Não é. E como filho, como qualquer outra coisa. E hoje nós somos assim, nós somos tão efêmeros que tudo pra gente é descartável.
é filho, é animal, é tudo, tudo. Isso. Eu não quero mais, eu vou mudar. Ó, a palavra Não é assim. é até difícil de falar, mas hoje em dia nós já tiramos o animal como objeto e nós falamos que eles são seres sencientes. O que é isso? Eles têm sentimentos. Olha, antigamente o animal era um objeto. Tipo assim, ó, o animal vai ficar com quem comprou. Que antigamente era assim. Ou então fica lá do lado de fora porque ele vai tomar conta da casa. Não, eu tô falando assim, pro jurídico, jurídico, né? o jurídico, efeitos jurídicos, né? Mas agora nós agora ampliamos, tem a questão do pensamento alimentício, agora, porque nós pensamos aqui, depende do que o animal pensa, com quem ele se apega, então, com quem cuida dele. Agora chegamos a esse nível, gente. Então, se nós chegamos a esse nível, eu acho que o jurídico chegou a esse nível, vou dizer assim, no judicial ele chegou a esse nível, vamos também pensar dentro de casa. Será que eu chegando aqui, botando minha carga negativa, desculpa, eu tô falando assim, toda a minha pressão em cima dele, meu dia tá estressante, eu tô nervoso, Mas você acha que seu... Então, tipo, que eu falei sério. Então, você acha que seu animal vai dizer assim, não, tudo bem, a gente vai relaxar? Eu vou te ajudar. Não, eu vou botar aqui um aromazinho pra gente sentir. Ou você acha que esse animal vai ficar estressado, vai rosnar? Entendeu? Pra gente pensar nisso tudo. A questão tudo isso janeiro está branco relacionado, isso está relacionado à saúde mental. Olha quantas coisas que nós estamos falando aqui como exemplo e do dia a dia e tal, que a gente vê. Tudo isso é saúde mental. Se o animal está em um ambiente que faz com que ele produza naturalmente, tenha os seus comportamentos naturais de um animal, de um pet, com todas as suas características, ok, ele está saudável, a mente dele está bem, mas quando o animal é colocado em um ambiente doente, né, ele se torna um animal doente e vai precisar de todos os cuidados, vai precisar de tratamento, vai precisar de um monte de coisa. E tem que ver o quê? A prioridade do animal. Porque assim, a gente acabou de falar que o animal não é descartável e também não é objeto, não é isso? Então assim, você tem que ver a prioridade do seu animal. Por que eu tô falando de prioridade? Porque quando o Max começou com a terapia, né, com o zoopsiquiatra, eu já quero falar pra vocês que a terapia, porque, ó, gente, era muito engraçado. Não a terapia é uma coisa séria. Até porque aqui na minha casa, assim, né, na nossa casa né, gente? Max, antes e depois da terapia. Ele sabe muito bem. O médico que estava acompanhando a gente sabe muito bem, antes e depois da terapia. Então, as pessoas faziam assim, ó, com a gente, pelo menos comigo. Falavam assim, e como é? Ele deitava no divã, e o médico ficava fazia um monte de perguntas. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que o médico, ele fazia uma terapia com a gente, na verdade, ele conversava com a gente, eram nossos comportamentos que ele mudava, né? Com o Max, ele dava um tratamento e disse, ó, o Max também vai ter que mudar isso e aquilo, fazia, né? E também teve uma coisa que eu também achava importante, ele viu que era prioridade ou não, do tipo assim, teve um certo tempo, não quando ele era mais novinho, mas porque ele, Max ficou um bom tempo com a terapia, não foi? Teve um E certo ele tem, tempo... ele ainda tem esse problema de saúde mental e ele ainda tem surtos. Isso, o nome É compensado, ele está compensado. Ele está produtivo, né? Ele consegue reagir conforme um animal normal. Acho que não se fala mais surtos, né? Se fala descompensado. Por isso que eu estou dizendo, ele está compensado. Certo. Quando ele não está compensado, aí precisa voltar para terapia, voltar ao medicamento, né? Mas há quantos anos que ele já não está mais fazendo nada disso? Ai, já tem uns 5 anos, que da última vez foi 5 anos, né? Que ele tomou o Rivotril. Não, então não tem 5 anos. Você que estava viajando, estava com ele sozinho, a gente não chega a 5 anos. Foi uma das suas primeiras viagens. Então tem uns 4 anos. Então, mais ou menos Porque 5 anos. E eu estou falando compensado, claro, que de vez em quando... Eu fiz o TikTok dele. Eu tenho mais ou menos quase 5. De 4 a 5 Claro anos. que de vez em quando vai reaparecer algum Mas depois de um histórico, tempo algum enorme, depois de uma janela e que enorme. não precisa medicamento, precisa, né, controlar de alguma Nesse caso ele maneira, precisou porque ele estava se é. mutilando. Não, quando a gente, como a gente já sabe, já conhece os sinais, os sintomas de Max, Isso é aí importante. sim, aí a gente diz, não, tá na hora de entrar com medicamento. Liga, doutor, pode dar, não sei o que, né? Aí a gente entra. Mas geralmente a gente tem controlado sem medicamentos muito fortes, às vezes é o floral, às vezes é a aromaterapia, às vezes é o passeio, às vezes é a mudança de hábito.
Mas a gente nem consegue, É, porque a gente isso já é importante conhece o que você animal. falou, esse ponto é importante aí da questão do controlar, né? Sim. É importante. Agora, antes de falar isso, que eu queria falar sobre esse negócio, mas eu tenho um negócio pra falar que usou o psiquiatra dele e falou assim, começou a tirar algumas coisas, tipo assim, falou várias coisas, mas teve uma coisa que foi muito importante. Por exemplo, a gente levava ele muito com uma eleição da influência, né? Ele com muitos eventos. Aí teve um dia que aí a gente levava pro evento e fazia terapia. Levava pro evento, toma terapia. Aí um dia o psiquiatra puxou nossa orelha e falou assim, vem cá, por que Max se alterou assim, né? Descompensou dessa forma? A gente, não, porque a gente foi indo pra um lugar e tinha Foi um muito evento que a som. gente foi convidado, né? Que a gente também não poderia dizer não, que recebemos um convite, né? E porque eles iam ser destaque. Todo Isso, mundo fomos sabia que convidados, eles iriam estar naquele evento. exatamente. Não podia Nosso não nome aparecer. estava em cartaz, enfim. E aí a gente não poderia não aparecer, né? E aí, E não quando poderia ele aparecer voltou, com o som. aí Porque hoje a gente faz isso. Só vai um. Não, a gente sabe que ele tá então ele não vai. Só vai Bob, que Bob ainda aguenta o tranco, apesar de estar velho, mas ainda aguenta. Mas ele não vai mais. Porque a gente entendeu isso. É, porque o médico falou. E aí, o que aconteceu? Ele falou, aí você, não tinha som, tinha pessoas chamando. Vem cá, isso aí é bom pra ele ou pra você? Aí eu falei assim, mas doutor, eu fui convidada. Mas não é bom pra ele. Eu, tipo assim, daquele momento a gente entendeu. O que não é bom pra ele, não é bom pra ele. Então, isso não era bom pra ele. E interessante que o que não é bom pra ele também não é bom pra você. Porque se ele não está As bem, noites sem dormir, fica isso com a gente. não dorme, remédio, sabe? É muita. Ele fica agitado, vocês também ficam, porque então não quer. Ai meu Deus, o que é que aconteceu agora? Ele não come direito, ele não dorme, mochila. o dorme, né? Ele sobe e desce da cama pra poder. Se preocupa, porque não come, não dorme, não sei o que, você Isso. também se preocupa. Então Então, também vai Você também não dorme. Você fica O chão de orelha foi bem-vindo, né? Foi bem-vindo. E eu queria pegar esse gancho, né, sobre essa questão de dog influencer e falar, né, conversar sobre isso, né, para os nossos seguidores escutarem, né, nossos ouvintes, né, que agora estamos no podcast, né, e aí a gente gostaria de falar sobre o seguinte, eles não fazem nada obrigado, gente, não é obrigado, a gente não bota uma câmera na cara dos animais quando eles não estão afim, eles dão sinal, gente, é engraçado, o animal dá sinal de quando quer as coisas, de quando não quer as coisas, certo? E quando eles não querem, a gente não insiste. Quantas vezes eu já atrasei trabalhos porque eles não queriam naquele momento. E eu avisava, olha, eu não consegui filmar. Gente, quem é da área entende. Os donos de marcas entendem, né? Porque não estamos lidando com pessoas racionais. Né? Estamos lidando com animais. Então eles sabem que os animais, ó, hoje eu não quero, não vou fazer. Agora a Max desceu, fecha o olho, Bob, fecha o olho. Agora, Não, gente, olha, é muito engraçado. É muito engraçado. A gente começou a entender que Bob já tava não mais querendo fazer tudo. Ele faz muita coisa, né? Mas não quer fazer tudo. Porque antes ele se prestava todo a quê? Ele amava, assim, ele amava de coração. Fala assim, agora só que ele escolhe algumas coisas. E aí, a gente percebeu isso, por incrível que pareça, que ele tava muito bem. Aí acabou que a gente arrumava o cenário e ele, ó, só capitão, arrumava o cenário, ele tá só brincando. Quando a gente botava ele no cenário, ele fecha a olho. Aí, Bob, olha o petisco, e Bob. aí desligava tudo, e aí você ia pro lado, aí botava ele no cenário, ele fechava o olho, ó, que esperto, galera. Aí ele A não gente tá quer. falando que o quê? São quantos anos nisso? Poxa, começamos em 2016, 2015, 2016. 2015. 2015. Tá, 15 pra 23. 23. Não, 24. São 24, estamos em 2024. Então, já são 9 anos. 9 anos. Quase 10 anos Então no meio imagina pet. que ele tem 16 anos. Então ele tinha muito gás pra fazer tudo, tá disponível, fazer não sei quantas fotos, e não sei quantos eventos, todo fim de semana. Às vezes as meninas, eu nunca vou muito mesmo não, mas elas que eu acompanho, 2, 3 eventos no dia. E eu que sou do contra, eu sempre, pra que isso com os bichinhos, né? Mas eles iam felizes e contentes da vida. Até Hoje porque, não tem assim, mais essa energia. hoje E hoje também não temos também a não energia, tem- a disponibilidade. Mas assim, a vida gente, muda. olha bem, é que você também tem que ver por detrás desses bastidores. Quando a gente leva eles para os eventos, eles também conheciam os outros amiguinhos que estavam lá. Então,
pense, é porque a gente não filmava isso, mas o corre-corre atrás de todo, porque eles brincavam, eles corriam, eles comiam muita coisa, e era uma brincadeira, então, em cada evento, não é todo a mesma galerinha, são galera diferentes, então assim, tem a participação dos eventos, tem, mas pense também que tem uma brincadeira por trás disso muito legal entre eles. E da gente também, a gente também confraterniza com os muito donos, tutores, entendeu? Troca experiência, experiência, fizemos grandes amizades, entendeu? Então, assim, foi agora muito bom. É interessante também que muito nem bom. todo mundo tem essa paciência, tem essa calma, por isso que esse campo ainda não é tão grande. Você vê que tem muito por aí. Mas não é um campo tão grande assim. As pessoas preferem investir em si, para estar na frente de câmeras, para poder falar de várias outras coisas, do que trabalhar com um animal, né? Então é muito complicado também, não só para o animal, porque quem quer viver disso não vai lucrar por muito tempo. A gente já tá descendo a escadinha. Porque olha pra isso aqui, olha a cena. O cachorro dormindo no meio do podcast. Então, quer dizer, pode, porque é pra pet, então pode pet. Mas, Pode, Pet! pode. Mas, né? A realidade é essa, a idade tá chegando, eles estão cansados. E as nossas rotinas também, a gente vai querendo ou precisando almejando outras coisas e vai mudando também. É interessante quando a gente observa a necessidade do animal. Vamos começar a dar pausa, né? Não precisava necessariamente o doutor dar um puxão de orelha, mas que bom, porque foi a partir dali que começou a tentar. Vamos entender o que ele está dizendo. Pode, assim, vamos fazer. Não pode, não vamos fazer. Sobre a questão também, voltando para o nosso da saúde mental. É bom também você trazer coisas para o seu animal fazer que desperte ele. Por exemplo, quando o Max, a gente ainda não tinha conseguido, né, deixar o Max compensado, ele ficava muito de fora de tudo isso. Então, ele só aproveitava dentro de casa. Hoje em dia, ele ainda continua não indo, porque a gente sabe que ele não é bom pra ele. A gente não seleciona. Isso, mas eu vou dizer a vocês uma coisa. Vocês conversam que no último ano agora a Max foi mais do que bom. Isso, é que dizer. Porque a Max mudou de mas aí observe que Max é mais novo do que Bob. Isso, né? mas olha Ele bem, está gente. Compensado. Mas olha bem, o que eu ia dizer também é que, por exemplo, Max agora, quando a gente liga as ring lights, né, os holofotes, e arruma o cenário, ele ainda não se balança. Quer dizer, se ele fosse tão descompensado, não, ele tá tão compensado, tudo direitinho. Então, assim, é no tempo dele, é o que ele quer fazer. Quando ele também não quer, ele mesmo balança tudo, derruba. Aí a gente, vamos dar mais tarde. Mas, gente, é tão interessante saber que ele tá aproveitando o tempo dele. Max, a gente veio com ele lutando muito tempo com essa questão da saúde mental dele, porque realmente Max, por um bom tempo, ficou descompensado. A gente não sabia até encontrar, né, usou psiquiatra. E assim, e não é assim, claro, gente, rapidamente. Isso é terapia, é ao longo tempo. Então, quando você começa, você tem várias sessões e o medicamento ao longo tempo não é assim. Não pensa que vai dar e foi E os medicamentos também não vão ser, apesar de serem medicamentos que mexem com a questão psicológica, não vai ter de uma hora para outra. Mas é o que demora. a Karina falou no início, a terapia não é para o cachorro, é para os seus tutores, né? Então, é um conjunto. Quem vai estar mudando a mente para trabalhar com um animal que está doente é um tutor. Sim. Então, vai mexer com ele vai passar a ter um outro comportamento, um outro olhar para aquele animal, para que ele se torne um animal saudável. Sim. Né? Então, tudo né? É de cá para lá, não é um animal que vai mágica. Fez terapia e tomou medicamento. Aí, a gente tem que, quem tá aí nessa labuta, né, os colegas que estão nos ouvindo, as pessoas, tutores também que estão nos ouvindo, quem tem esse animal assim, que você vai ver que ele não responde muito ao comando, ou ele late demais, ou ele tá muito estressado, porque o nosso era muito estressado. Cola na gente, quer entrar dentro da gente, não quer de jeito nenhum se separar. Então, quando você identificar assim, se você já está fazendo a terapia, lembre, é um caminho longo, gente. A gente nunca pensou em desistir, é verdade.
Aqui a gente nunca pensou em desistir, não, nem quando começou, nem antes da terapia. Então, a gente sempre procurou alguém para nos ajudar, né, com ele, e procuramos também a terapia. E quando começamos a terapia, não foi rápido, a gente não pensou assim, não vou pagar mais não. Não, vai uma hora, vai dar certo. É isso que a gente pensou. E para ver o fruto que o Max está hoje. E isso acontece com o animal ansioso, você tá vendo ele muito agitado, nunca dorme, nunca sabe até dormir, ele fica, né, tem os animais que ficam se batendo quando tá dormindo, muito ansioso, não dorme direito, né, naqueles períodos de soneca dos animais, muito agitado, morde tudo, não sei o quê. Vai procurar ajuda. O animal está depressivo, claro, pode ser um trauma, mas às vezes não é um trauma, o bicho tá lá começando a ficar, sabe, acanhado, muito, isolado. Vai buscar ajuda, né? Tudo é parte da observação ao animal. Então, se você é um bom tutor, você sabe o que é que seu animal quer, sabe onde, né, quando seu animal ficou diferente, tem alguma coisa que não está normal ali. Isso é cuidar da saúde mental de um animal, né? Da mesma maneira que a gente, para cuidar da nossa saúde, né, mental, a gente precisa fazer terapia, fazer caminhada, fazer viagens, trabalhar em um lugar salubre e tal, né, de pessoas com bom relacionamento, ter um bom relacionamento com as pessoas, né, que não sejam tóxicas. Tudo isso o animal também precisa. Então, claro, tem que ter um ambiente saudável para esse animal. Precisa ter os passeios, que são os exercícios físicos nossos, são os passeios do animal. Tem gente que faz natação com o animal, ok. Tem gente que leva para trilha. Tem a trilha, que já chegou aqui em Salvador. Mas tem aquele negócio de recreação de animais, né, para gastar energia. É só para recriar. Você leva, ele fica lá. Não, você leva, eu não sei o que eles fazem lá. Você tá falando das creches? Não é creche não. Você só leva um dia pra ele extravasar energia. É só brincadeiras entre eles, porque não sei como é que funciona. Né? Aqui tem também. Eu já procurei saber. Aí você marca o dia, leva e eles têm um monte de atividade. É como se fosse um gincana, quando antigamente de colégio. Gincana é o dia todo na brincadeira, não sei o quê. Pronto, eles extravasou. Ok, também serve, né? Mas aí o que é? Observe a alimentação, uma alimentação adequada, saudável, né? Um bom período de descanso, porque quando o cachorro tá quietinho, ou o gatinho, que estão quietinhos, querendo dormir, se eles dormem tranquilo, se entrega, porque tem até aquelas posições, né? Se ele se entrega totalmente, ele está bem, está dormindo bem, ok, então tá valendo a pena, ele tá saudável mentalmente. Então, observar o animal. Tá dormindo. Olha aqui, ó, se entrega totalmente, ó, tava em cima de uma mesa e mesmo assim ele tava entregue, ó. Tem certeza que se ele for cair aqui, alguém vai pegar, né? Então, é isso, a gente tem que observar e tem que cuidar da saúde mental dos nossos animais. Da mesma maneira que a gente cuida, se precisa de terapia, deixe que ria, deixe que fale, mas se você pode pagar e pode fazer, ok. Não se importe com a opinião dos outros. Cuide. Claro, a diferença está aí. Nós vamos domesticar o animal e não humanizar. Vamos fazer o que for necessário para a gente, já que tirou do habitat dele, trouxe para o nosso, para que ele esteja bem no nosso ambiente. Claro. Né? E aí a gente Mas vai... conservando as características de um animal. Conservando as características do animal. Mas aí a gente vai para um outro ponto que a gente vai querer falar agora, que eu vou já puxar para a gente começar a falar, que e o tratamento alternativo? Eu sou uma psicanalista e sou psicoterapeuta também. E eu sou uma defensora maior. Sempre tem aí no nosso perfil o tratamento alternativo que eu faço com o Max. Exato. E eu sou adepta totalmente do floral, porque eu trabalho desde 15 anos de idade com floral comigo. E passo para todos os meus pacientes. Tive ótimos resultados para pessoas com síndrome de pânico, depressão, tudo com os florais. Aí a gente vem a pergunta para cá, né? E a gente vai analisar isso aqui agora. Será que o tratamento alternativo, o tratamento fitoterápico, serve para os nossos pets também? Né? A Virginia disse que ela é defensora ferrenha. Vamos pensar aqui juntos e jogar isso aí e lançar para as pessoas pensarem, né? Eu quando faço aromaterapia com o Max, que normalmente é mais final de semana, de noite, a gente dorme com o difusor ligado, né? Tanto que eu tenho vários óleos essenciais, né? Vocês sabem, tenho vários óleos essenciais. Eu sinto que ele na noite dorme melhor. Entendeu? Então, assim, faz toda a diferença. Agora a gente tá dando aquelas bolinhas, esqueci. Floral. Tá dando um floral. Floral em forma de bolinhas. De bolinhas, né? Porque
mais atrativo pelo sabor Isso. docinho. E os florais, eu senti que com os relatos que Karina fez, e a gente nem estava aqui, eu não estava aqui, eu senti que o quê? Deu uma melhorada. Karina usou um frasco inteiro, não foi? Ah, já entrou em outro. Entramos no outro frasco. E tem um outro lado de Bob, que Bob também não precisa muito, porque ele é muito tranquilo. Mas já dei também alguns, e também sou muito, quer dizer, eu sou suspeita para falar, porque eu clinico e trabalho com os florais humanos. Mas, aí você me pergunta, tem diferença? Não, a diferença são os nomes, né? E A as comercialização fórmulas e a maneira de apresentação. Isso, a apresentação. Que é óbvio que eu não vou pegar aquelas gotinhas diluídas no Que tem conhaque exato. para um animal. Então tem que ter, não é associação, não, mas pode pegar o seu e colocar as 3 gotinhas na água dele, nunca vai fazer ter nenhum problema. Tranquilo. Só que hoje em dia, quem estuda os farmacêuticos que são mais aprofundados nisso, que eu não vou entrar nessa E seara, também tem nossos que não tem conserva de conhaque, por exemplo. Não é, Patrícia? tem com glicose, Tem outros glicerina, tipos de glicerina. conserva. Porque, por exemplo, pessoas que trabalham dirigindo, se passar no bafão tem algum problema? Não sei não dizer. tem. É isso. Não é que eu tô falando do alcoólico, por isso que eu Não. falei, como é que você vai Não. com conhaque por Olha. alcoólatra, gente? Olha, O alcoólico, né, que tem agora mudou, muitos né? anos, mais de 20 Etilista. anos, gente. Etilista. É etilista, é. Mais de 20 anos da existência de florais. Sempre existe florais e muita gente usa floral e dirige e tem problema cardíaco e tem problema de diabetes. Não vicia, não vai ser detectado porque é muito pouco. A dosagem do conhaque, que na É só verdade como é o conservante. conservante natural, importante é saber conhaque isso. e água, gente. E a essência. E quem Então, tem muito bem diluído. Gente, Muito provavelmente bem isso aí também. Então, quantas vezes, pronto, vamos pensar. Quantas vezes no dia uma pessoa tem que tomar esse floral? Eu recomendo de 3 a 5 vezes. Para quem está em crise. 3 a né? 5 Em vezes. crise. E aí 3 gotas embaixo na língua. Aí ele Dissolve na... Ele é a base, ele tem conhaque. Muito pouco, muito Sim, mais mas água do que mesmo conhaque. essa quantidade de falou de 3, ele pode dirigir? Pode dirigir tranquilamente. Isso. Nunca vai chegar a dosagem total dele, não vai chegar a dosagem do permitido pelo bafômetro. Vamos falar assim. E como profissional da área de saúde, a sublingual é muito mais rápida na absorção que qualquer outro. Por isso que Isso tem eu que sei ser agora. sublingual. Isso eu sei porque o tratamento que eu tô fazendo, que a médica mandou pra mim, e ela falou assim, não, agora você vai tomar sublingual. Eu tomei por um longo tempo intramuscular. Aí a médica, não, você não fica sofrendo, você vai tomar um sublingual. É maior, um tempo maior do que as injeções, mas Porque a é dosagem é legal, menor. gente. Entendeu? Então, Mas ela dissolve rapidinho, você não sente gosto ruim, porque tá debaixo da língua, é ótimo. Não, olha, se Já cai na se corrente. a gente não estivesse aqui comentando É. ou não pegar a bolinha pra ler, né, você não vai saber nunca que um floral tem o conhaque, não tem cheiro de álcool, né? Não tem cheiro de. Pra mim tinha cheiro de bebida, folha. Ou Eu folha, eu não usava sei, cada um vai cheiro de achar. Mas é. De massa. E se não fosse, não ia ser natural. Exato. Né? Então é natural, é altamente. Como é? Ai, gente, esqueci a palavra. Não prejudica a ninguém. nocivo. Não, esqueci. Não é nocivo. Não é nocivo. Não é nocivo. Eu esqueci a palavra. Ele não vai prejudicar a ninguém, ou seja, quem tem problema cardíaco pode tomar, Crianças podem tomar, bebês podem tomar, né? Mas também recomenda para os bebês com conhaque? Não, geralmente melhor na sem, questão né? sabe, o que... Aquele que rolão, que Rolon. passa Max já tomou, já passou isso. isso. né? O inalatório que você pode botar no ambiente e não ser necessariamente bebês, não, né? Aí já vira Cada um- aromaterapia, né? E isso, cada um vai utilizar conforme, né, a adequação. Você vê que a comercialização tá aí, tá grande. As pessoas vão na farmácia. Agora a questão a gente pode ir na farmácia, pode ir lá na casa do veterinário, né, no pet shop, e tá lá tudo exposto. Os florais, a aromaterapia, tá tudo exposto. Mas vai resolver? Aí você chega em casa, usa e pensa, não resolveu foi nada, essa porcaria, mas nunca vai resolver. Você não Porque diagnosticou? primeiro você não sabe diagnosticar, depois você não procurou um profissional específico que vai dizer, não, as características dele é essa, o problema que você identificou é esse, então eu te digo que é isso que ele tem e tal.
e Utilize dessa utilize maneira. esse floral Então, ou seja, dessa maneira. nem- Ou esse combinado com esse, combinado com esse. Ainda pode combinar. Então, nem floral e nem o fitoterápico a gente não pode usar de forma indiscriminada. Não. Então, esse negócio de, deu certo comigo, passei pro vizinho. Não pode. É medicamento de cada qualquer caso, é sorte. cada caso. Já ouviu falar isso? Todo mundo fala isso, né? Cada caso. É um fitoterápico? É, mas é medicamento gente. Isso. E não medicamento- vai fazer não vai fazer mal, mal. mas não vai funcionar do jeito Não que vai você funcionar. quer. Exatamente. Por exemplo, né? Isso é Então, muito importante. tratamento alternativo é bom? É bom. Mas desde que tenha a devida orientação. Né? Olha, as essências que Bob usa não são as mesmas que Max usa, não é verdade? É. Claro que todos nós podemos usar um ansiolítico, um floral ansiolítico, um floral para acalmar, para relaxar. Ok, mas será que só isso para Bob Max resolveria? Não, tem que ser a questão do Tem que medo ser combinado. também, né? E ele não, esse aqui já não precisa ser combinado. Então, quer dizer, cada é um caso. A gente tem 2 animais aqui e cada Totalmente um é diferente. Exatamente. Eu não vou tomar é só porque eu tô ansiosa. Sim, mas qual é a origem da minha ansiedade? Aí eu vou ter que saber qual é a origem da minha Outra ansiedade. coisa. Ou então combinar com outra coisa para tomar. Então, assim, às vezes essas pessoas que fazem, chegam lá e se automedica de floral, Isso mesmo. elas criam assim, impedem esse... Alguma resistência? Isso. Cria resistência? Tipo assim, uma flora não vai fazer efeito. Existe isso, Não faz efeito, mas também não vai prejudicar. não vai prejudicar. Não Mas vai aí quando, prejudicar. quando ela precisar tomar O certo vai funcionar? Isso. Vai funcionar. Ah, Claro. A gente tem que entender que é o que você falou. Ele é a longo prazo, ele é um tratamento natural. Então vai funcionar, vai funcionar. Eu sempre digo assim, olha, você vai usar um frasquinho, quando eu transcrevo, o primeiro frasquinho é como se fosse água. É rapidinho, as pessoas acabam com o frasquinho e já entra no segundo. A partir do segundo é que você começa a ter alguma diferença. Terceiro, você já começa a ver o efeito de verdade do natural em você, né? Então, quer dizer, não é de um dia para o outro que vai melhorar. Não vai prejudicar aquele que se automedica, mas também não vai funcionar. O tratamento só vai funcionar quando ele for prescrito de forma correta. Eu tenho esses sintomas, foi diagnosticado isso e me passado esta combinação, ou essa essência pena. Sim, sim. Então, todos os tipos de tratamento alternativos e todo tratamento fitoterápicos, ou vamos até nem falar só fitoterápico, pode ser a gente falou de cromoterapia, né, no banho, aromaterapia, mas tudo tem que ter cuidado. Acupuntura, né? Acupuntura, Também pois é, tudo tem que ter cuidado. Tem que Já ser um é- profissional que sabe, porque vai botar naquelas luzes, deixa um animal. É isso, eu ia falar isso também Sobre sobre a acupuntura, porque assim, a gente tem, algumas pessoas têm aquele medo, né? Até porque a gente fala da agulha, a acupuntura queira ou não é da agulha. Por favor. Mas na hora que você está fazendo a acupuntura, eu não sei se você bloqueia isso. Eu não sei, mas eu sei que eu fiz por acho que foi 1 ano e pouco, 1 ano e meio, não chegou 1 ano e meio, mas eu fiz 1 ano e mais algumas coisas, né, com a acupuntura e eu bloqueei a agulha, eu sabia que eu tinha que bloquear. Eu vi o resultado. Então, assim, eu sei que tem gente que tem medo, eu sei que tem gente que nem acredita. Aí mas você eu vi já o chegou num resultado. ponto bem legal para falar, que é a questão do acreditar. Isso. Qualquer tratamento a gente pode ver efeitos ou não ver efeito, dependendo do que cremos. Ó, se eu vou com a mente fechada, esse negócio de agulha, eu não gosto de agulha, esse negócio não é certo, essa maluquice, você não vai ver efeito. Você tem que se entregar para as coisas. Para terapia, você tem que se entregar. Por exemplo, a gente está falando de pets, né? Se você vai levar o seu animal para fazer uma terapia, o E cara você tá não lá acredita, falando para você, mude isso, faça. Se você não acredita, tá jogando Aí fora. é a mentira dele, ele tá falando ele nada que não sabe dele. tratar, ele que não sabe tratar, porque ele tem que falar do cachorro e não de mim. Né? Então é isso, a gente tem que acreditar o que você colocou aí. Então se a gente acreditar, a gente tira um monte de crenças erradas, valores errados da nossa mente, limitantes, né, que falam. e valores errados da nossa mente, justamente para isso. Aí você se entrega e consegue resultados.
Assim é com o floral, que a gente está falando, com a aromaterapia, com a acupuntura, a cromoterapia, o que seja, né? A paciente não acredita, eu não estou vendo efeito nenhum nessa luz azul e nessa luz vermelha. Não vai ver. Se você não relaxar, você não vai ver, né? A terapia de Reiki é mais tipo massagem, né? É ativar os pontos, né? Isso. Se você não se entregar, você vai sair de lá cheio de pontos duros e o corpo, né? Não vai sentir nada. Ainda vai dizer que o profissional quer ruim. É verdade. É porque, na verdade, o que o ser humano faz é culpar o outro. É, claro que é mais fácil, né? Quem é que quer se culpar? A culpa é do cachorro que tá doido, o gato que é suicida, e daí por diante. Mas, assim, Mas nunca aí eu mudou. também queria também fazer outro questionamento sobre isso, né? Medicamentos e fitoterápicos, né? Vamos para esse ponto. Medicamentos, drogas, né? Como a gente chama, lícitas, né? Drogas ilícitas e o fitoterápico. Até onde você acha que trabalharia um animal como o Max, né? Como um medicamento ou como um fitoterápico? Até onde você trabalharia? É interessante que todo o tratamento dele, né? No início eu fui resistente. E eu acho que... E ainda continuaria hoje, né? Eu acho que a gente começaria pelo comportamento. Talvez, eu não sei a mente do médico, mas eu acho que ele sempre começa aos poucos, né? Primeiro tentando mudar o comportamento dos seus tutores, do ambiente, tal, para depois entrar com medicamentos muito fortes. E eu até começaria nessa mudança do ambiente, o uso do fitoterápico, né? Para depois, não tem jeito, então bomba nele, né? E os dois juntos, porque também pode, em nenhum momento você pode usar, por isso que ele é alternativo, ele é auxiliar, alternativo e auxiliar, junto. Que é o que a gente faz atualmente. Então, nós vamos a China quando está com crise muito forte, mas constantemente um floral. Né? Então é junto, e um não vai anular o efeito do outro, mas ele trataria assim. Claro, muitas vezes, a gente falando de humano, eu pego pacientes que ele já vem com medicamentos, ele está com depressão tão grave e ele vem com um medicamento. E era interessante que muitas vezes e quando eu encontro médicos que antenado a isso, eu acho maravilhoso. A gente trabalha juntos e de maneira valorosa. Porque aí vem um paciente, estou dando exemplo aqui de depressão, um caso severo lá de depressão, muito aguda, e aí tomando medicamentos muito fortes, aí eu falo assim, então tá bom, junto com esse aqui você vai tomar esse, é o floral, né? Bota floral. Vai tomando floral e o medicamento, floral e medicamento. Aí o médico pensa, tá usando floral, medicamento, floral, então vou diminuir um pouquinho isso aqui. Aí vou diminuir um pouquinho. Aí não vou tirar. Daqui a pouco você tá usando floral e não tá usando os medicamentos. E nem tá sabendo, nem tá lembrando que não tá tomando nada. E já tá evoluindo, porque tá fazendo terapia, tá sendo acompanhado pelo médico, que passou o medicamento. Mas quantas vezes eu já peguei pacientes, até agudos, de depressão, pânico, ou qualquer outra síndrome assim, usava floral, porque eu não sou médica, então eu não posso passar medicamentos, mas eu posso passar floral. E o danado floral fazia efeito sozinho, sem precisar do medicamento. Já me aconteceu algumas vezes isso, então eu não posso dizer, eu não posso anular um e o outro. Agora sim, se eu vejo que está muito grave e não está passando, procure o médico vai te passar um ansiolítico, né, um antidepressivo, e a gente trabalha junto, não é problema nenhum. Então, eu prefiro sempre o lado do natural. Se eu posso mexer no comportamento do animal, se eu posso dar fazer um tratamento alternativo, eu vou fazer. Mas se eu tô vendo que um alternativo não é... Pra não dar drogas. Sim, né? Para depois, quando ele for envelhecendo, olha aqui, 16 anos. Ele já tem problemas de um idoso da idade dele. Mas olha como esse animal vive bem. Que são poucos. E que são São poucos. pouquíssimos, que ele toma poucos medicamentos. Né? Para um idoso, poucos medicamentos, né? E tem uma vitalidade, tem dias que esse cachorro quer correr. E claro, 16 anos ele vai dormir mais do que qualquer outra coisa. Mas tem uma vida que ninguém diz, não parece. Mas é porque tudo é questão do como a gente cuida, né? Se um cuidado Até a gente mesmo a questão afasta, física. Quando o cachorro é bem tratado, estava conversando dá pra sobre perceber, isso, né? Com o cachorrinho que a gente conhece,
Foi, da veterinária. Isso. A fisionomia Não não parece. parece. E tem idade de Bob. É. E Bob também não parece. Não parece. Inclusive, a questão da fisionomia é outra coisa, gente. Menos- Saúde é mental, cuidado. saúde física, que transparece, né? A Exato. mental transparece na física. E aí, quer dizer, você cuidou muito bem, não vai precisar de tanto medicamento. Isso. Agora, claro, tá observando, precisou de medicamento, entra com medicamento. E tudo junto, né? Um não vai inibir o outro, vai ajudar e vai potencializar, essa expressão que a gente usa, vai potencializar, e potencializando esse tratamento, é mais fácil ele estar bem de novo, estar em plena saúde, um bem-estar, né? Para finalizar, o que vocês dão de dica para os tutores, né, que estão passando por esse... A gente já deu várias dicas, mas vamos enfatizar algumas que estão passando por essa situação, né? E também dicas para a saúde de bem-estar de qualquer pet, que não nem esteja passando por isso. Um Bob da vida. Karina vai começar, que eu já falei muito. Primeiro, observar, a gente falou aqui, observe bem o seu animal, conheça o seu animal. É importante você conhecê-lo, né? Priorizar as questões dele, priorizar o que ele gosta de fazer, né? O que ele faz ele ter prazer, se sentir bem, como a gente, né, aconteceu conosco, como a gente já acabou de contar. E passear também é muito bom. A interação. O animal, ele gosta de se sentir em sociedade, viver em sociedade, interagir com outro animal, com outras pessoas. O animal gosta disso. Então, é importante a gente fazer também para que não seja um cão antissocial, né? Para que não seja um animal que tenha problemas, né? Então, eu vejo esses pontos que a gente hoje em dia vê com o Max, né? E que revê sempre, importante para a gente evitar esses tipos de... tentar evitar a questão de possíveis, né, problemas mentais. Sim. Eu creio que a alimentação também ajuda, né? A rotulação também, né? Não, meu animal é depressivo, meu animal prejudica, né? Então, ele é um animal e ele está compensado ou não está compensado, né? Então, a gente tem que buscar sempre que ele esteja com a saúde mental boa, né? Tenha um bem-estar. Então, para às vezes um animal que é doente, ter um bem-estar é justamente estar compensado. Então, trabalhe em cima disso. Mas não rotule. Eu acho que esses rótulos, por isso que quando vem para mim, lá para quinta, sexta, eu nem sei, às vezes eu nem falo. Trabalho com qualquer paciente, mas eu não digo o que ele tem. Vou trabalhar, vou passar, você tá um pouco assim, mas eu não vou dizer, olha, você está um pico tão grande. Não vou trabalhar, porque a pessoa chega, eu sou ansiosa, eu sou depressiva. Não, para com isso, a gente está trabalhando porque eu tô com problema de saúde mental. Ponto, né? Minha mente está doente, ponto. E mas não precisa mais nada, né? Então, os rótulos são muito prejudiciais. Agora, o observar, que a Ana falou, é muito importante. E quando a gente vê que tem alguma coisa errada, buscar ajuda, né? Buscar ajuda de terapia, buscar ajuda do veterinário, buscar ajuda até mesmo de outro tipo de orientações. Você já ouviu falar sobre isso? Já sei o quê? Tem que mesmo levar para o veterinário, como é o procedimento, né? Antes até mesmo de chegar no veterinário, porque é sempre importante, quem dá a última palavra é o médico profissional. Mas você vai precisar, conheça o seu animal, eu acho que essa vai ser a frase mais, né? Troca experiência. Troca experiência. Você já ouviu falar, meu faz isso. E aí, você acha que os de vocês fazem? Você já ouviu falar? No nosso clube lá, o Clube dos Poodles. A gente tá sempre trocando experiência, gente, de tudo. De tudo. Eu tô com nenhuma dúvida boba. Nenhuma dúvida boba. Eu estou passando por isso, eu preciso de uma ajuda. Alguém me ajuda? Isso. E é por isso que esse podcast foi criado. Porque nenhuma dúvida boba, né? Então, se a gente pode trocar experiências, compartilhar experiências de mais de 16, 15 anos, né? Vamos dizer assim, de 15 anos, né? Acompanhando mais de 15 anos, porque tivemos outros pets, né? Isso, mais de 15 anos, acompanhando pets, tendo pet shop, trabalhando nessa área há tanto tempo, né? Agora com tipo de informação, né? Pois é, agora não, né? Não, agora que eu falo assim, eu tenho 10 anos nisso. Não é? É agora, né? Porque a gente tá sendo modesto, né? Não, agora, é verdade, foi ontem.
ontem, né? Então, essas trocas sempre, a gente aprendeu assim, foi nessas trocas, foi nessa, né, na busca, na experiência, então eu acho que tudo isso é válido. Para o bem-estar do nosso animal, a gente se dedicar, né, e fazer de tudo para que ele esteja bem, é o que vale a pena, né? É o que importa, né? Ele estando bem, a saúde mental vai estar bem, a saúde física também, né? Porque um animal de 16 anos toma poucos medicamentos, tem problemas normais de idade, mas ainda está super, né, ativo, então tá bem, tá ótimo. Quantos animais mais novos estão prostrados? Sim, com certeza. Né? Porque não foram bem cuidados, então a gente tem tudo isso, eu acho que é válido. Toda essa conversa aqui foi muito importante. Além de falar de bem-estar do pet, a gente também fica atento pro nosso bem-estar, né? A gente deu várias dicas aqui para cuidar dele, a gente precisa se eu não estiver bem, o meu animal também não vai estar bem, vice-versa. Então, procure o profissional também. Isso. Terapia é importante. Vale a pena essa conversa aqui, essa troca e falar, agora já no final do mês, né, de janeiro, fechar com chave de ouro, falar como foi importante ter um mês específico para se falar e se cultivar, cativar na mente da pessoa a questão do bem-estar. É muito importante a gente fechar esse mês falando desse tema e dessa abordagem específica para pets. Foi uma jogada de mestre. É verdade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do Pod Pet, né? E fiquem ligados nas nossas redes sociais, @MaxiBob no Instagram, MaxiBob no TikTok? Sim. MaxiBob no TikTok. Vou deixar todas as nossas redes sociais aqui embaixo, tá certo? Vou deixar também a rede social de Patrícia. Ela é psicanalista, psicoterapeuta e também lança muito conteúdo interessante lá na rede social dela, no Instagram, né, na rede vizinha. Então, por favor, sigam lá também, tá certo? Vou deixar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe nossos próximos episódios, né? Próximos temas. Estaremos aqui conversando sobre outros temas interessantes, né, do mundo pet. E é isso. Tchau, galera. Tchau, tchau.